Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui o nosso primeiro convidado. E o assunto que nós vamos tratar nesse bloco é um assunto que já foi muito comentado essa semana em todo o estado. Se trata da questão envolvendo o ex-coronel da PM, Ildebrando Pascoal, que está preso e essa semana conseguiu a progressão de regime para que fosse para o regime semiaberto. No entanto, uma decisão de segunda instância da Justiça derrubou esse benefício e aí se instalou uma polêmica, uma discussão, muita gente a favor, muita gente contra que ele vá para o semiaberto. E daqui a pouco eu vou conversar com a defesa de Ildebrando, no caso, a doutora Fátima Pascoal, advogada, será a nossa entrevistada já já. Deixa eu só dar um recado antes, para você que está querendo ganhar um carro 0 km. Olha, a Recol Pharma e o Barriga Verde prepararam uma super novidade, a promoção do carrão. Nas compras a partir de R$ 30 na Recol Pharma ou no Barriga Verde, você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que aparece aí na sua tela. É uma Sportage novinha, esperando por você em toda a rede Recol Pharma e no Barriga Verde. Só não vale para as compras de medicamentos na Recol Pharma em respeito à legislação. Os demais itens todos você compra e concorre. E no Barriga Verde, em toda a linha de produtos. Participe, boas compras e boa sorte. E agora eu convido então a doutora Fátima Pascoal. Por favor, doutora, pode vir. Boa noite, tudo bem? Doutora Fátima, esse assunto já foi muito discutido, como eu citei agora há pouco. Inclusive juristas renomados aqui do estado já foram a público dar opinião. E como é que a senhora avalia tudo isso, né, do ponto de vista da defesa, já que a senhora é advogada no caso do Ildebrando? Olha, com relação ao recurso impetrado pelo Ministério Público, né, eu acho que já é de público, que todos sabem que o recurso foi completamente errado. Foi um mandado de segurança. Exatamente. No caso, de acordo com a lei, com o artigo 197 da Lei de Execuções Penais, para decisões proferidas por juiz, né, teria que ser impetrado um agravo em execução e não um mandado de segurança, como foi o que foi impetrado. No caso, o Ministério Público errou ao entrar com esse recurso? Exatamente. Não caberia? Não caberia, porque, de acordo com o estado do artigo, né, no caso das decisões, seria o caso de agravo em execução, sem efeito suspensivo. E o mandado de segurança, então, qual é a necessidade dele? Qual é o caso que ele é Direito necessário? líquido e certo. Direito líquido e certo. No caso, seria o caso do Ildebrando. Então, o Ildebrando é quem poderia entrar com o mandado de segurança. Exatamente. Mas, no caso, não caberia, né? Não caberia o mandado de segurança aí. Caberia realmente o agravo em execução. Mas aí, nesse caso, se o recurso que o Ministério Público entrou não era o adequado para a situação, o desembargador teria que rejeitá-lo? Teria que ser rejeitado. Sim. De prontidão em rejeitar. Porque, olha, de acordo com a Lei 10.792 de 2003, antes do advento dessa lei, se exigia, né, pela comissão um parecer técnico em relação ao preso, né? Hoje já não existe mais isso. Foi dado pela lei, pelo artigo 112, diz que o preso não tem mais necessidade em realizar esse tipo de exame. Porque para a gente entender, voltando um pouquinho, esse recurso que o Ministério Público entrou, o mandado de segurança, exigia que se fosse feito um exame. Um exame criminológico. Um exame criminológico. E é esse que a senhora disse que Exatamente. Não é necessário. Não, hoje, pelo advento da Lei 10.792, não é mais necessário. Né? Mas também não é proibido. Não, não é proibido, mas assim, o entender da juíza, da vara de execuções, ela fundamentou, né, muito bem a decisão dela, na qual ela informava que o reeducando já não mais teria necessidade em realizar esse exame. Porque se exige 2 requisitos necessários para que o preso venha a atingir o benefício do semiaberto. Quais são eles? O requisito objetivo e o requisito subjetivo. No caso, o requisito objetivo, que seria 1/6 da pena cumprida, e o subjetivo, que seria o bom comportamento carcerário. E no caso, o ex-coronel Ildebrando, ele já teria esse direito. E aí, no caso, doutora Fátima,
Por enquanto, vale a decisão do desembargador que suspendeu o benefício do regime semiaberto. Mas aí, no caso, a defesa já entrou com outro recurso? Sim, nós já entramos com um HC no STJ. E aí, qual a expectativa de que isso seja avaliado? Olha, já existem decisões, né, do STJ em relação a isso, nós já estamos nós se baseamos exatamente nisso, né, e vamos ter que aguardar, entramos com liminar também, né, requerendo. Mas no caso, mesmo com a decisão do desembargador, que é uma decisão monocrática, tem a Câmara Criminal que vai Exatamente. apreciar ainda esse recurso. Isso. Como é que vai ser esse trâmite até lá? Olha, a gente entrou, né, com o HC no STJ, mas vamos aguardar também a decisão daqui, né, que seria pela Câmara Criminal. Olha, a data exata ainda nós não temos, mas provavelmente lá para o dia 18. Mas tem prazo fixo para isso? Não. Depende da pauta deles. Uma outra questão também que foi levantada é que existem outros processos contra Ildebrando, um deles no Piauí, em que ele teria uma condenação. Isso procede? Não, de forma alguma. O que existe é uma tramitação de processo no Piauí. No caso, houve a pronúncia, né, do qual ele ainda nem foi citado. Né, e não existe nenhum mandado de prisão em relação a isso. E a senhora tem documentos que comprovam Com isso? certeza. Com certeza. Isso, obviamente, deve ser anexado ao processo? Com certeza. Uma outra coisa que chamou a atenção é o envolvimento da sociedade nessa discussão. Não sei até que ponto a senhora tem acompanhado isso, mas é evidente que deve ter observado alguma manifestação pública. Como é que a senhora avalia o peso disso, né, no caso, na decisão da Justiça, na própria defesa em atuar de alguma forma, fazendo isso presente no processo? Olha, eu penso assim, que a justiça, como é para prender, deve ser para soltar. Como existe a justiça em relação a fazer a justiça, né? Deve se fazer a justiça ao contrário também, que seria para soltar. Se ele tem direito, o direito tem que ser resguardado ao preso. Não é porque é Ildebrando Pascoal, é porque o Ildebrando Pascoal é um preso como outro qualquer. Entendeu? E isso é o que está acontecendo nas redes sociais hoje. Né? Todo mundo sabe que ele já tem esse direito adquirido, posto inclusive por agravo em execução pelo Ministério Público, que foi dado por unanimidade que a database dele em relação ao semiaberto dele, que seria dia 22 de julho agora, né? E ele já teria esse direito. E ao que a senhora atribui o fato de o desembargador derrubar um benefício, de haver essa resistência do Ministério Público? Como é que a senhora avalia? Porque é um caso sui generis, evidentemente, por se tratar do preso em questão e por ser uma decisão incomum. Olha, a avaliação nossa é que, assim, no afã de haver até por parte deles uma perseguição, eu não sei nem por que esse tipo de perseguição, mas a defesa, ela avalia como até um benefício, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Eles fazem a deles, né? Eles podem acusar, como também nós podemos nos defender. Né? Eles fazem a parte deles, nós a nossa. A senhora, que tem acompanhado tudo muito de perto, certamente tem mantido contato com o ex-coronel da PM. Como é que ele recebe todo esse movimento da sociedade em torno de uma questão na qual ele está no centro? Olha, ultimamente a gente tem pedido a ele a tranquilidade, e é o que tem acontecido. Ele está muito tranquilo. Lógico que no primeiro momento ele passou um pouco mal, mas viu que realmente saberia que isso ia acontecer. Mas do normal, tudo tranquilo, ele sabe que poderia ter acontecido isso. E também se aponta, né, que pelo fato de ser um preso muito conhecido e que ficou muito marcado por tudo que aconteceu, pelas acusações que foram feitas, é um preso que ainda seria perigoso para o convívio social. Como é que a senhora vê essa afirmação? Olha, eu não sei a que ponto chega essa periculosidade. Mesmo porque no próprio parecer da juíza ela informou que em diversas visitas ao presídio ela verificou que não mais existia isso, entendeu? E sim, por parte do Ministério Público, da acusação, que existe esse tipo de periculosidade, porque é tanto que existe nas redes sociais um movimento Solta Ildebrando, né?
E hoje nós estamos se baseando só nisso. A defesa, evidentemente, faz o seu papel, mas a senhora é muito mais do que advogada, a senhora é parente próxima. E como é que a senhora pessoalmente vê tudo isso que aconteceu, desde a época dos julgamentos até agora, com a coisa voltando à tona nessas proporções? Nós pensamos o seguinte, que quando existe acusação, que colocam na mídia todas aquelas fotografias de novo, a gente está bem tranquilo em relação a isso. A gente sabe que a população não vê mais isso como um empecilho de dizer que é por causa disso que ele não vai ser solto. Entendeu? Ele vai ser solto porque ele tem direito de ser solto. E isso é o que pode acontecer, né? Tem outros processos em andamento ainda. Como é que estão esses outros processos? Olha, o processo que ainda está em andamento é esse do Piauí e o processo, no caso baiano, que ainda não foi incorporado. Mas está em andamento, está tudo dentro das normas, né? E dependendo do trâmite, isso pode acarretar Com numa certeza. condição em que ele perca um eventual Com benefício certeza. do semiaberto, né? Com certeza. Isso, então, a senhora leva em consideração Com também. certeza, levamos tudo em consideração. Mas ainda assim a senhora segue defendendo que Claro, que ele tem o direito agora, por enquanto ele já atingiu esse benefício, então ele vai ter que ter esse direito. Eu estou conversando aqui com a doutora Fátima Pascoal, que é advogada de defesa do ex-coronel da PM, Ideobrando Pascoal. Doutora, eu quero aqui aproveitar, inclusive, já que é uma oportunidade em que a senhora fala para um grande público, que é o nosso telespectador, para que a senhora dê a sua versão oficial dos fatos, para que a senhora enfatize, então, a sua posição. É evidente que o Ministério Público, a própria Justiça, se quiser rebater essas informações, o espaço está aberto. Nós só queremos dizer que nós estamos contentes com a manifestação popular, né? Que a manifestação popular tem sido completamente a nosso favor, não só a manifestação popular, mas como a OAB, né? Como também muitos advogados que vêm nos procurando e dando total apoio. E quero agradecer de público a todos aqui. Muito obrigado, a doutora Fátima Pascoal. O Gazeta Entrevista vai fazer o intervalo. A gente volta daqui a pouco. Não saia daí.